Olá, irmãos, paz, irmãos. Irmãos, o que é Pentecoste? Porque está trazendo uma confusão muito grande no coração de muitos irmãos. O que são Pentecoste? É para a manifestação de Espírito dentro da igreja, com batismo do Espírito Santo? Ou Deus revelou para os seus discípulos e apóstolos o poder de Deus para uma nação conhecer o poder de Deus? Vamos para a leitura. Atos capítulo 2, no versículo 1. A descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. Vamos ver se essa descida do Espírito Santo é como hoje o Pentecoste dentro da igreja, como o pessoal estão dizendo. Preste muita atenção. Estou fazendo esse vídeo aqui porque muitas pessoas estão confusas e não entendem ainda. Atos capítulo 1 diz: E cumprindo-se dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem são essas pessoas que estavam reunidas no mesmo lugar? Os discípulos e os apóstolos de Jesus. Está falando com os discípulos e apóstolos de Jesus. Não é para essa igreja de hoje, não. É para os discípulos e apóstolos. Esse poder veio somente para eles. Para que eles receberam isso? É o que nós vamos prestar atenção. E cumprindo-se dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Umas 120 pessoas que recebeu o que Deus entregou a eles. Olha o que aconteceu no meio deles. E de repente veio do céu um som, como de um vento venente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então eles estavam assentados dentro de uma casa, esses discípulos e apóstolos, e Deus usa eles com o seu poder para que? É o que você vai saber, para falar do poder dele. Não para manifestação de espírito, para fazer rodopio dentro de igreja, como se vê hoje. Versículo 3. E foram vistas por eles quem? Os discípulos e apóstolos. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Cada um daqueles irmãos que estavam ali recebeu uma língua repartida para cada um. Para cada um falar de uma língua diferenciada da outra. Línguas repartidas que pousaram sobre eles. Não fala que foi o povão que estava fora, não. Fala ali dentro da reunião. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de quê? De fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Essas línguas de fogo eram o poder de Deus, que eles estavam vendo. E chegaram só até eles. Olha o que estava ali naquele lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, como eles eram galileus, todos os discípulos e apóstolos eram galileus, e eles falavam na língua dos galileus. Mas vindo o poder do Espírito Santo de Deus, eles já deixam de falar galileu, e agora vai falar nas línguas que o Espírito Santo de Deus concedeu a cada um deles para falar para aquele povo. Por exemplo, se eu estou naquela cidade, naquele tempo de festa, como eu sou brasileiro, Deus ia usar um dos seus discípulos para falar brasileiro, para me entender. E, possessivamente, diversas outras línguas, como japonês, inglês, mexicano, estrangeira. Deus ia usar os seus discípulos em cada língua de cada uma nação que tinha naquele lugar para falar do seu poder.
Olha as pessoas que estavam ali. E em Jerusalém estava habitada judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Se essas línguas fossem para esses povos religiosos falar língua estranha, eles já não estavam falando com eles, porque eles estavam ali, eles eram varões religiosos. E os religiosos não falam as suas línguas estranhas hoje? Se fosse nesse caso. Mas como o povo não entende, aqui já tem judeus, varões religiosos de todas as nações. Eles estavam ali. E eles não falavam língua para receber de Deus a língua do Espírito Santo de Deus. Olha um grande erro aqui. Como eles fazem hoje. Olha o que aconteceu. E correndo aquela voz, ajuntou uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são Galileu, todos esses homens que estão falando, como podeis os ouvir cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Está vendo aqui? Eles estavam ali, eles ficaram pasmados, porque vendo os discípulos falar na língua deles, na nação que eles eram, e os discípulos eram Galileu. Então Deus estava usando os seus discípulos e apóstolos com o poder dele, com a língua estranha, línguas diversas, e foi usada somente para os discípulos e apóstolos, para que eles falassem do poder de Deus, para aquele povo que estava ali, naquela cidade. Prova disso, olha que você vai ver aqui no versículo 9. Olha as pessoas que estavam ali. Partos e medos, elemitas e os que habitavam na Macedônia, e Judéia, e Capaçodócia, e Ponto de Ásia, e Figília, e Pafília, Egito, Pasma, Líbia, junto da Cirene, e forasteiro, romanos, tanto judeu como prosselito, cretenenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Todas essas nações falavam uma língua diferente e eles entenderam na língua dos seus discípulos apóstolos a grandeza do poder de Deus, para que eles entendessem. Não é essa língua hoje que fala na igreja e o povo sai rodopiando, não. Se essa língua aí são dos espíritos celestiais que está acima do céu, aí no céu, abaixo do céu, nas alturas. Espíritos caídos que aproveitam dessa fraqueza de falta de conhecimento do povo e vem se manifestar no meio do povo. E o povo fala que é Espírito Santo de Deus, batizado com o Espírito Santo, que é o Pentecoste. Ah, o povo não entende isso aqui. Olha o que diz no versículo 12. E todos se maravilhavam e suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? Eles não entendiam o poder de Deus. Falavam na língua dos homens, que não falavam a língua deles. Eles entendiam, eles ficavam assim, pasmos. E tinha alguns outros que até zombavam, que não entendiam. E outros zombavam, dizendo: estão cheios de moço, quer dizer, bêbado. Aí Pedro toma a palavra e Pedro fala. E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11 discípulos, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus, e todos que habitam em Jerusalém, seja notório isto, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Joel já afirmava que esse poder de Deus vinha para o povo conhecer o que Jesus, pelo Espírito Santo, queria dizer para a nação. Joel, capítulo 2, no versículo 28, já foi promessas. E o próprio Pedro já está afirmando aqui que isso era uma promessa que Deus tinha falado, que do Espírito Santo de Deus, ele ia derramar sobre toda a carne.
mas derramar sobre a toda a carne do Espírito Santo de Deus o quê? O que ia sair do Espírito Santo de Deus para ser derramado em toda a carne? O conhecimento de Deus, o poder de Deus em espírito. Vamos ler aqui o versículo 32 e 33, que eu não vou aprofundar muito não, mas para você saber disso, que Deus usou seus discípulos e apóstolos para falar nas línguas estranhas para o povo que estava ali presente conhecer esse poder de Deus. Olha o que diz no versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. Eles estavam ali reunidos, recebeu de Deus o poder do Espírito Santo de Deus para falar de Jesus para aquele povo israelita, aquele povo que estava sobre lei. O que diz no versículo 33, de só que, estando pelas destas de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vides e ouvides. Você entendeu? Que ali o povo estava vendo o que os discípulos falavam, e quando Pedro viu que ele estava zombando dos seus discípulos, Pedro aqui afirma que isso foi dado para que eles dessem testemunha de Deus. Olha o versículo, vou repetir novamente. Versículo 32. Deus ressuscitou, olha Pedro falando, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vides e ouvides. Deus derramou do seu Espírito o conhecimento do poder de Deus através de Jesus Cristo. E não isso que vocês estão vendo aí. Isso não é o Espírito Santo de Deus, infelizmente, sendo enganado pelo povo. E você lê e pede para o Espírito Santo de Deus que te abençoe para você entender, assim como eu estou entendendo essa palavra. Que Deus te abençoe.